Boa noite. Vamos terminar João para depois começarmos. Um minutinho só. A gente vai ler João 20 e 21 para a gente poder terminar João e, se Deus me permitir, amanhã ler já Atos. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que o Senhor possa estar conosco neste momento, que nossas orações possam chegar até vós e que o Senhor possa estar com cada um dos vossos filhos que estão lutando de vosso lado, independente em que religião esteja, Pai. Que seja feita a vossa vontade e, como disse Jesus, a sua vontade é que nós cumprimos os seus ensinamentos, a sua palavra. Como Jesus disse, que seja libertado pela palavra, né? Pela prática da palavra. Se vocês são meus amigos, pratique meus mandamentos, ou seja, as palavras deixadas por Jesus. Então, por favor, Jesus, permita que nós possamos compreendê-la, entendê-la, não ser arrogante para achar que sabemos de tudo, porque, na verdade, tudo vem do Messias, dos ensinamentos de Jesus, do Senhor da segunda vinda. Permita também, Pai Celestial, que nós possamos transmitir de acordo com vossa vontade e não com o nosso entendimento. Que o Senhor possa estar providenciando, Pai, e permitindo a união da Coreia do Norte e do Sul para a realização da vontade vossa, que duas nações irmãs se tornem irmãs e unidas pela a liberdade e a democracia, com o Senhor no centro. Bondoso Pai, por favor, esteja também com nossos irmãos peregrinos, que eles possam voltar como anjos vossos e, com vossa ajuda, ajudar os irmãos religiosos e justos, os seus descendentes que se encontram nos Estados Unidos, para que eles possam fazer e se levantar para realizar a vontade de Deus, proteção à vida, sobretudo à família, e levar ao encontro do Senhor no dia a dia, na prática diária dentro da residência. Que nós possamos ser mais fortes do que as tentações, que nós possamos ser mais fortes para passar nos vossos testes, para evoluir nossa mente e nosso coração. Esteja com o Brasil, Pai, uma nação tão abençoada por vós. Por favor, que a promessa vossa, a profecia de vários irmãos pelo mundo inteiro, há anos, que diz que essa nação será a nação da promessa, do avivamento espiritual, e de onde sairá, Pai, alimento e água para o mundo inteiro. Por isso que o Senhor fez o Brasil tão abundante. Não para sermos egoístas, mas para poder dividir da maneira correta e justa. Bondoso Pai, abençoai nossa nação, colocai nossas autoridades sobre o vosso ensinar, sobre a consciência verdadeira, abrir a mente e o coração dela, dá a elas, Pai, visão espiritual, para que elas sintam como está a situação de cada um e faça aquilo que recebeu dimensão, que é proteger o Brasil e a nação brasileira. Esteja com todas as nossas autoridades, desde o federal até o municipal, esteja com nossas forças armadas, todas as federais, estaduais e municipais, para que o Senhor levante justo entre eles, Senhor, para que eles entendam a missão que eles têm de vida, de proteger os irmãos brasileiros, independente de conhecê-lo ou não. Estejai com esse que se tornar justo, Senhor, protege a vida dele e a família. Coloque escudo e bloqueio na frente dele, Senhor, para que o mal não atravesse nem pegue o coração e a mente pela ganância. Pelo desejo de mais riqueza quanto daqui, não se leva nada, a não ser o amor que praticou, ou os maus que foram praticados, que vai determinar para que direção nós vamos. Esteja com todos nós brasileiros, nossos irmãos religiosos no mundo inteiro. Levantai a comunidade sagrada para que compreenda o espírito e a verdade do início, que recorde e que dê chance a turma jovem, Pai, de ir para frente e liderar com a saúde boa, com a energia total e com a disposição e alegria do céu, os que estão preparados por vós, Pai. Que seja realizado o desejo do Espírito Santo substancial sobre o Brasil e sobre o mundo. Esteja aí com as pessoas que vão assistir agora, para que elas possam, Pai, estar sobre vossa proteção e ouvir vossas palavras, compreender que já estamos na segunda vinda do Messias. Como Jesus disse, quando virem todas essas coisas acontecendo, Ele estará à porta, ou seja, já está entre nós. Que nós possamos ser dignos de ficar de pé diante do vosso Filho, Pai. Por favor, permita que possamos honrar o que Jesus sacrificou por nós, a vida e as duas bênçãos dele, para que nós possamos seguir o caminho correto e certo do Senhor. Por favor, abençoe todos que estão aqui através dele e estarão depois através dele, Pai. E todos
que esse vídeo alcançar, para que eles possam estar sob vossa proteção e através dele a família, que eles tenham poder de ler vossa palavra na família e mortificar com amor, não com obrigação, mas com amor e paciência, os filhos e as pessoas que ali habitam. Te peço que nos dê consciência que somos responsáveis um pelo outro e que somos responsáveis para cumprir a vossa vontade sobre a terra. Te agradecemos por esse momento único vivido, que o Senhor possa estar com cada um de nós, agora e sempre. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus é nosso nome. Amém. Adiós. Gente, eu não sei ainda quem tá aí, porque o Face agora não deixa eu ver, né? Mas eu vou ver por aqui. Vamos ver. Laodiceia. Seja bem-vinda, sobrinha. Obrigada por estar aí. Vamos ler? Eu nunca mais nem olhei o Face direito, então tem um monte de coisa para eu responder e eu não estava respondendo. Bom, a gente vai começar a ler João 20 e depois João 21. Eles são pequenos, tá? Diz assim: E no primeiro dia da semana, que é domingo, né? Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, quer dizer, ela foi de madrugada. E viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então, ela correu e foi a Simão e Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, que era o João Evangelista, e disse: Eles levaram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois correram junto, mas o outro discípulo ultrapassou Pedro e chegou primeiro. E ele curvou-se e olhou para dentro e viu os panos de linho ali postos, e todavia ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, o que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho caídos. E o lençol que estava sobre a sua cabeça estava caído com os panos de linho, mas não estava caído, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também outro discípulo chegar primeiro no sepulcro e viu e creu que ele tinha sido ressuscitado. Na realidade, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o corpo de Jesus, porque Jesus ressuscitou espiritualmente, e a gente vai ver isso pelas palavras aqui. Pois como eles ainda não entendiam a escritura que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos, porque Jesus desceu ao inferno ao terceiro dia, né? Então, ele ressuscitou de onde ele foi, do sepulcro, para vir ver os discípulos e depois voltar ao Pai, ao mundo espiritual. Então os discípulos retornaram para sua própria casa, mas Maria ficou parada e chorando ao lado de fora da tumba. Enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro e viu dois anjos de branco sentados onde já jaz o corpo de Jesus, e um na cabeceira e o outro no pé. Os dois anjos estavam lá. E disseram: Mulher, por que tu choras? E ela disse: Eles levaram meu Senhor e eu não sei aonde puseram. E quando ela havia dito isso, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé e não sabia que era Jesus. Então, olhe bem, por que Maria não foi capaz de reconhecer Jesus? Porque Jesus estava em espírito, né? Nos evangelhos que lemos, diz que ele estava todo iluminado, a roupa brilhava. Por quê? Era a força espiritual de Jesus. Jesus deixou-se ver espiritualmente. E a gente vai ver isso também pelas portas, né? Que vai falar daqui a pouquinho, um minutinho só. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela disse, supondo que fosse o jardineiro. Quer dizer, ela realmente não reconheceu Jesus na sua espiritualidade, né? E disse-lhe: O Senhor, se tu levaste, me diz onde tu botaste e eu o levarei. E disse Jesus: Maria? E ela voltou-se e disse: Rabi, que quer dizer mestre. E disse Jesus: Não me detenhas, quer dizer, não podia abraçá-lo, né? Porque eu ainda não subi para meu pai, mas vai tu com meus irmãos e diz-lhe: Eu subo para o meu pai e o vosso pai, para o meu pai e para o meu Deus e o vosso Deus.
E Maria Madalena foi e contou aos discípulos o que haveria, que viram o Senhor. E falou o que ele acabou de dizer, né? O que eu repeti. Então, naquele mesmo dia, à tarde, sendo o primeiro dia da semana, era domingo à tarde, tá ok? Primeiro dia da semana, estando as portas fechadas, uma pessoa física não passa por porta fechada, então Jesus estava espiritualmente. Estando as portas fechadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Olhe bem, aqui diz que Jesus se pôs no meio dos discípulos. E ele não abriu a porta, ou seja, Jesus passou pela porta fechada, porque Jesus é um espírito. Depois da ressurreição, ele voltou em espírito. Certo? Deixa bem claro, onde ele estava com a porta fechada, ok? Porque eles estavam com medo de ser perseguidos. E ele disse, Jesus disse, a paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então Jesus disse novamente, a paz esteja convosco. E tendo dito isso, assoprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. Jesus deu um sopro, né? O poder do Espírito, Jesus passou para os discípulos o poder, um pouco do que eles tinham que receber, né? O poder de Jesus, ele soprou como o sopro da vida, como Deus fez lá no início para dar, já tinha alma, mas com o sopro da vida virou alma vivente, né? Aquele a quem perdoarem os pecados lhe serão perdoados, e aquele a quem o pecado retiverde serão retidos, ou seja, quem perdoar será perdoado, quem eles não perdoar não seriam perdoados, ok? Então, para você ver uma coisa, Jesus passou naquele momento o quê? Jesus passou o poder dele para os discípulos, ok? Mas Tomé, sempre tem um, mas Tomé, um dos dois, chamado Dímon, não era com eles, não estava com ele quando Jesus falava. Portanto, os outros discípulos disseram, nós vimos o Senhor, mas ele disse-lhe, a não ser que eu veja as suas mãos e a marca dos cravos, e puser meu dedo nas marcas dos cravos, e não puder a minha mão no seu lado, eu não crerei, eu não vou acreditar. Quantas vezes as pessoas precisam, mesmo sabendo de toda a verdade na nossa comunidade, prova de que está fazendo as coisas. A gente não tem muita fé de verdade como tinha antigamente, né? Se a gente reviver essa fé, se a gente conectar com o coração do Espírito Santo substancial, a mãe verdadeira, a gente pode fazer milagres, porque o céu foi aberto. Precisa nós nos prepararmos, nos qualificarmos todos os dias para entrar e para ser uma família com Deus, certo? Vamos lá, continuar. Então disse-lhe para Tomé, põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos, e por aqui a tua mão e pule no meu lado, porque furou Jesus no peito, né? E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, meu Senhor, meu Deus. E olha o que Jesus disse, Tomé, porque me viste, tu crês? Abençoados são os que não me viram e creem. E nós somos essas pessoas. Nós não vimos Jesus, mas cremos que Jesus veio à Terra e que é o Filho de Deus e que não pôde cumprir a missão dele e que teve que cumprir a segunda profecia, não a primeira, de realizar o reino do céu na Terra. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença dos discípulos. Ele ensinou muita coisa nesses dias que ficou com os discípulos. Mas esses estão escritos para que possa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenha vida através do seu nome. Como é que eu tenho vida? Através do nome de Jesus, cumprindo o que ele me pediu. As palavras que eu não julgo, mas as palavras que eu tenho dito, o julgarão nos últimos dias. Isso está nesse João 12:47, ok? 12:47 a 48. João 21. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos seus discípulos,
junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-lhe o seguinte modo. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dimo, Natanael de Canaã da Galileia, o filho de Zebedeu, e outros dois discípulos, e que um deles é João, o evangelista. E disse Simão Pedro: eu vou pescar. E disse-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram imediatamente, entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas outra vez, porque ele estava espiritualmente, porque se ele aparece do mesmo jeito que estava com eles, ele reconhecia. Isso prova que Jesus estava espiritualmente, pelo brilho do Espírito dele, pelo poder resplandecente da presença de Deus em Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse Jesus: filhos, tende algum alimento? E eles responderam: não. E ele disse: lançai a rede ao lado direito do barco e acharás. Lançaram, portanto, eles, e não era capaz de puxar por causa da quantidade de peixe. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro, o João, esse que está falando: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se, ele se cobriu. Cingir é se cobrir, se vestir, né? Se preparar para sair. Com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não arrastava a rede com os peixes, porque eles estavam arrastando a rede com todos os peixes. E disse Jesus: um minutinho só. Mi, eu ligo já porque eu estou lendo, viu? Eu ligo já para você. Então os outros tiveram que vir para trazer o peixe, né? Simão, cadê? E disse Jesus: traz os peixes que agora apanhaste. E Simão Pedro subiu e puxou da rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Olha bem, 153 grandes peixes, lógico que isso tem significado. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: desculpa. E disse Jesus: vinde e jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, pegou o pão, deu-lhe semelhante ao peixe. E foi então a terceira... foi a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos. Mostrar, porque se ele viesse andando, ele diria, se apresentou, chegou, aliás, chegou até os discípulos, ele mostrou-se, porque Jesus já estava espiritualmente, certo? Mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo Jesus jantado, disse Jesus a Simão Pedro: filho de Jonas, tu me amas mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Lindo, né? E ele disse: apacentai os meus cordeiros, ou seja, cuidar do teu irmão, né? Cordeiro é o quê? Aqueles que estão preparados para ir para a bênção, aqueles cordeiros que Jesus diz, a bênção do cordeiro está preparado, aqueles que seriam enviados como mensageiro de Cristo. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacentai as minhas ovelhas, cuidai dos homens, cuidai das mulheres. E ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez: tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacentai as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingia a ti mesmo, te vestia a ti mesmo, né? E andava por onde queres, mas quando envelhecesse, estenderás as tuas mãos e outros cingirás. Ou seja, ele estava ficando velho, ele tinha que cuidar daquelas pessoas como filhos dele, para que quando ele precisasse, não tivesse mais condição de se vestir, aquele se vestisse. Então ele tinha que passar a missão para as outras pessoas, ensinar, né? E ele disse: e te levará para onde tu não queres ir. Entendeu? Então Jesus estava dizendo o que ali? Cingir é arrumar-se, viu, para sair. Jesus estava dizendo o quê? Que ele estaria na velhice
E agora ele podia ir para onde quiser, quem decidia ele, mas no futuro ele cuidasse dos filhos, das filhas, dos cordeiros e das ovelhas, para que quando ele precisasse, eles pudessem levá-lo onde qualquer lugar. E ele não teria mais vontade própria, né? E os outros conduziriam ele. Mas Jesus estava pedindo para ele cuidar. Apacentar o quê? Trazer paz, trazer calma, união entre ele, ensinar o que ele aprendeu com Jesus. Então Pedro voltou-se e viu e falou isso significando que a morte havia lhe dado glória a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe, segue-me. Pediu para todos levantar. Então Pedro voltou-se e viu o seguir aquele discípulo que eu amava, que é o próprio que está falando, tá? E que também se reclinou sobre o seu peito na ceia e que disseram, Senhor, quem vai te trair? Que não foi João, o evangelista, que perguntou isso para Jesus? Porque diz as Bíblias e alguns livros apócrifos que João, o evangelista, é irmão de Jesus. Então divulgou-se entre os irmãos, olhe bem, viu? E disse Jesus, aí Pedro pergunta o seguinte, vendo Pedro a este disse, porque ele era novo, né, sim, Jesus, Senhor, o que fará este homem? O que o Senhor vai fazer com ele? E Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que isso é para ti? Segue-me tu. Então, olhe bem, eles divulgaram uma coisa que não era verdadeira. Então, João está explicando. Então, divulgou-se entre os irmãos esse dito, aquele discípulo não haveria de morrer, até que Jesus voltasse, né? Mas Jesus, porém, não lhe disse isso. Não disse que não morreria, mas que eu quero que ele fique até que eu venha. O que é isso para ti? Este é o discípulo que fala, ou seja, que Jesus queria que ele permanecesse no cristianismo, praticando até que acontecesse a segunda vinda. Porque todos os discípulos, lógico, que quando deixaram a terra, seu corpo físico ficou, seu espírito estava conectado com Jesus e no mundo espiritual encontraram Jesus no paraíso, com certeza absoluta. Porque Jesus diz, eu vou para o meu Pai, teu Pai, né? E eu vou para preparar vossas moradas, certo? E este é o discípulo que testifica essas coisas e escreveu essas coisas. E nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro, é o próprio João. E ainda há também muitas coisas que Jesus fez, as quais, se cada um fosse escrever, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seria escrito. Ou seja, Jesus falou muita coisa e que eles não escreveram, porque eu não sei, ou porque medo ou alguma coisa, mas tem apócrifos que cada um escreveu e a igreja que determinou que não valia, porque a igreja não devia se meter nisso, né? Como escrita da mãe verdadeira, ok? Quando a mãe diz no sermão, o povo vai lá modificar, né? Adequar. A palavra, boa noite, Duca, seja bem-vinda. A palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra do Messias, não pode ser modificada. Você pode tentar entender o que você não entende. Pedir discernimento a Deus para compreender. Mas você não pode bloquear a palavra dos verdadeiros pais que chegam às pessoas. Isso é uma missão de vida. Porque nessas... Meninos, cachorros estão latindo absurdamente. Isso é uma missão de vida. Então, o que é que tem que acontecer? Nós temos que passar a palavra de acordo com o que está escrito e pedir ajuda aos céus para compreender. Porque Jesus, naquela época, ensinava tudo com muita paciência e com muito amor. Então, eles puderam passar e disse que eles iam continuar escrevendo. De certa forma, eles abriram, mas não escreveram tudo abertamente, porque Jesus disse que o povo da época não tinha condição. Então, na segunda vinda, o Messias pode interpretar tudo porque ele sabe do que diz, porque ele vai ser preparado diretamente por Jesus para a segunda vinda. Por isso que Jesus disse, ele falará de mim, porque vai receber de mim. Nós estamos vivendo na era da segunda vinda. Então nós temos que prestar atenção em nossa vida, nosso comportamento, nossa maneira de tratar as pessoas, para poder sermos semelhantes a filhos de Deus, adquirir características DNA de Deus, para nos tornar filhos. Vamos orar? Gente, os que estão aí, além da dor que eu vi, daqui a pouco eu falo. Porque o Facebook não está deixando eu ver as pessoas, tá? Vamos orar?
Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiro Pai. Bondoso Jesus, muito obrigada por estarmos conosco, dando vossa palavra, Pai, para que as pessoas compreendam que o vosso Filho ressuscitou quando ele subiu do sepulcro dos mortos, dos meios do morto, porque ele é a vida, Senhor. E ele foi e abriu o paraíso, como ele prometeu aos dois, o ladrão do lado direito, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele abriu uma porta para que todo aquele que nele crê se esforça para praticar a verdade, se conecta espiritualmente com Jesus e quando parte da vida física, encontra Jesus no paraíso. Satanás não pode com aqueles que verdadeiramente estão lutando para ficar do lado dos céus. E agora, na segunda vinda, nós temos a oportunidade de ter a bênção sagrada dos verdadeiros pais e ultrapassar nosso nível de paraíso por acreditar e seguir Jesus e abrir a comporta em nosso coração e nossa vida aqui na terra para estarmos no reino dos céus, no mundo espiritual, como uma só família perante vós, Pai Celestiais. Por favor, abençoe todas as pessoas que estão aqui. Abençoai, Pai, e dai vossa proteção e vosso amor e através deles a família. Permita que cada um de nós tenhamos necessidade de ler sobre vós, necessidade de estar convosco a cada dia, a cada momento de nossa vida. Por favor, abençoe aos que estão assistindo agora e os que vão assistir depois. E que o poder, Pai, do Espírito Santo Substancial, que é o Espírito da Mãe, é o Espírito Consolador, possa estar com cada uma família, dando força, discernimento, entendimento e sabedoria para lidar com a família e trazê-la, Pai, perante vós, para sermos toda uma família, para nos inclinar perante vós no dia que fomos apresentados fisicamente nos céus. Aqui, como Jesus disse, tudo começa aqui na terra, que nós possamos nos ligar aqui na terra convosco, na nossa prática diária, na nossa vida diária, sem se importar com as dificuldades, com os problemas que a vida nos imposta. Como disse o Pai Moon, se as coisas estiverem muito calmas é porque nós não estamos fazendo corretamente. Então Satanás não está preocupado conosco. Mas quando os obstáculos vêm, quando os testes vêm, como diz a música, os testes vêm, procure vencer. O Senhor dá escape e abre as janelas quando as portas estão bloqueadas para que a gente possa ter outra oportunidade. Por favor, dá essa oportunidade às pessoas, vossa, Pai. Como disse a Mãe Moon, não está mais na época dos filhos de Deus sofrer e os filhos de Satanás estar se divertindo com todas as coisas que pertencem a vós. Que essas bênçãos cheguem a cada irmão que encontrou a segunda vinda, a cada irmão que pratica a vossa verdade e amor. Por favor, abençoai a casa, o lar e as pessoas. Queremos entregá-la todos os dias em vossas mãos, para que o caminho possa ser aberto, que mesmo que tenha espinho, nós possamos passar com a segurança, Pai, que o Senhor está conosco a cada momento de nossa vida. Te peço e te agradeço por nós termos chegado já em João, vamos passar para Atos amanhã, e que nós possamos estar firme e forte no compromisso de passar a vossa palavra através de Jesus e mostrar a segunda vinda através das palavras de Jesus. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em vosso nome, em nosso nome, amém. Adiós. Boa noite. Amanhã eu volto. Hoje eu estou meio rouquinha, mas amanhã eu volto com certeza. Muito obrigado pelo apoio, que Deus recompense com bênção e proteção e que nós possamos estar firmes na prática dessa verdade magnífica que é o ensinamento de Deus através dos seus filhos. Boa noite.